Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre os maiores medos dos homens. Ficou curioso para saber quais são? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida. Quais medos que você acha que os homens têm, que vem assim na sua mente, pá, de cara, mames? Eu acho que os homens têm medo de levar ela na garganta, né? É, traição é um dos medos, tem medo do desemprego também, medo de ficar sozinho, medo de broxar. Os homens têm medo, muito medo. A gente vai conversar sobre cada um desses medos agora. Eles têm medo, mas eles gostam de aprontar, né? É, o Mami está destilando veneno aqui. Eles têm medo, mas gostam de aprontar. É, mas eles têm medo, eles extraem, mas eles têm medo de serem traídos. É engraçado isso, né? É. Irônico, eu diria até. E os medos dos homens são diferentes dos medos das mulheres. É engraçado porque as mulheres têm medo, por exemplo, de engordar. E a gente vê a diferença entre homem e mulher em relação à pressão da sociedade, até mesmo nisso, né? Homem não tem medo de ficar barrigudinho, mas a mulher tem. É engraçado isso. Os homens têm medo de ter muitas mulheres e não ter um relacionamento sério com nenhuma delas. Isso é um pouco medo da solidão, sabe? De ficar sozinho, de não ter ninguém assim ao lado. Um dos medos que eu comentei aí no começo foi o desemprego. Para o homem, o emprego está diretamente associado à sua identidade profissional, né? Ele se vê muitas vezes assim como provedor, como a pessoa que tem que estar ali com a grana para manter as despesas e tudo mais. Então, quando ele fica desempregado, mames, é como se ele perdesse a identidade, perdesse até mesmo a sua masculinidade. Eles se sentem muito mal e a autoestima tende a baixar. E isso é uma coisa grave, né? A gente tem que saber que a gente não é o nosso emprego também, né? Você é um ser humano, né? É claro que a gente precisa pagar as contas, precisa ter dinheiro e tudo mais, mas não é motivo assim pra chegar nessa gravidade de você perder a sua identidade, ficar mal e ficar deprimido e tal. Porque isso não vai ajudar, né? O que a gente tem que fazer, não, tô passando uma fase, tô desempregado, mas vou conseguir um trampo e as coisas vão melhorar. Essa que tem que ser a ideia. Mas emprego é uma coisa muito forte para os homens, assim, eles têm muito medo de perder o emprego. Solidão, já falei, né? Eles têm muito medo de ficar sozinhos, assim. Tem muita gente também que tem medo de ficar só porque depois na velhice tem medo de não ter pessoas para cuidar dela, né? E pensa que um parceiro é uma pessoa para ela conversar e diminuir também a tristeza de ficar sozinho e tudo mais. A solidão é uma realidade, né? A verdade é que a gente tem que aprender a ficar bem com a gente mesmo. Primeiro porque estar com alguém não significa que você vai ter sempre essa pessoa pode morrer, inclusive, primeiro que você. As mulheres também têm medo de solidão. Você tá fazendo assim porque é verdade? Tem medo? É verdade. Tem medo da solidão? Oh, dá um abraço. Os homens têm medo da timidez e também de não poder falar não, né? A sociedade sempre exige, tem aquela pressão sobre os homens. Qualquer menina que chega ele tem que pegar, porque senão ele acha que ele vai ser chamado de gay e blá blá blá, não vai ser másculo, bom o suficiente, sabe? Tem essas neuras que na realidade são apenas neuras, você pode falar não, sabe? Sobre a timidez, a gente tem que aprender a lidar com a timidez. Eu acho assim que uma pessoa extremamente tímida que não consegue falar nada, ela tem que procurar ajuda, né? Porque não dá. Mas respeitar também você, sabe? Porque não pode a pessoa não ter a proatividade de fazer nada, sabe? Ser muito tímida a ponto de não conseguir chegar numa pessoa e falar. Aí sim ela precisa trabalhar. Existem aulas de teatro pra isso, existem várias coisas aí que pode melhorar. Mas se respeitar, saber que você talvez nunca vai ser como eu que falo muito, e eu que falo muito talvez nunca vou ser você que fale pouco, que é mais tímido. Porque às vezes eu queria, quando eu era menor, mames, eu queria ser mais tímida. Sabe, que eu achava sempre muito expansiva, falava demais e tudo mais. Né? Tanto é que eu tô falando aqui igual uma louca, né? Não paro de falar às vezes. E assim, e aí eu me aceitei mais. Eu falei, ok, eu sou assim, o que eu posso fazer com isso? Vídeos no YouTube. Vamos
Vamos ganhar dinheiro falando, vamos ganhar dinheiro falando. Porque eu acho que a gente tem que se respeitar, eu acho que a gente tenta muito ao longo da vida, sabe, entrar em padrões. E esses padrões quem criou? Quem disse que você tem que ser assim ou assado? Você tem que ser você e valorizar a tua essência, sabe? É claro que quando a gente é mais jovem, a gente não tem essa maturidade, né? A vida vai nos ensinando que ninguém é melhor que ninguém, né? Que cada um tem o seu jeitinho e viva a diversidade. Imagine se fosse todo mundo quieto ou fosse todo mundo falante. É um equilíbrio, é tudo perfeito. A natureza criou, sabe, o positivo e o negativo. É tudo, tá tudo na ordem natural, tá tudo fluindo. Pensa, tudo fluindo como tem que ser. Ninguém tem que ser igual a ninguém. Você não precisa, sabe, ser aquilo que você não é também. Medo do fim de um relacionamento é um outro medo muito comum entre os homens. Os homens, eles são mais dependentes de relacionamentos do que as mulheres. Muitos deles, após o término, saem aí pegando geral. Isso não ajuda em nada, né? Só abre um vazio cada vez maior. Então é isso, se você terminou um relacionamento e tá na bad, procure ajuda profissional, é o que eu sempre falo aqui, né, gente? Alguém pra te ouvir, alguém pra escutar as suas mágoas. Ficar bebendo todas, indo pra balada todo dia não vai resolver nada. Tem o medo da traição, que é um medo que Mames falou no início, que é um medo super frequente. O homem, ele tem muito medo de ser traído, principalmente agora, com o advento da mulher no mercado de trabalho. A mulher, ela está mais independente, né? E o homem muitas vezes não vê com bons olhos essa independência, porque, ora, se ela tá tão independente, ela não precisa tanto assim de mim, né? Só que é bobagem, né, gente, esse pensamento, porque a gente não tá com outra pessoa porque a gente precisa estar com ela. A gente está com ela porque a gente gosta da presença, da companhia. Então esse pensamento realmente é um pensamento que está caindo por terra. E agora também tem as traições no nível virtual, né? Antigamente você tinha que sair de casa para trair. Hoje, né, com uns cliques ali, uma conversinha, você já trai. Então a coisa está ficando cada vez mais complexa. Os homens também têm muito medo da crítica em vários aspectos, né? Eles são muito ligados, por exemplo, a carro, trocam carro a cada 2 anos, são muito preocupados com o seu pênis, com o tamanho dele, né? É uma dúvida que eu particularmente não sabia que era tão frequente, porque quando eu comecei a fazer vídeos, eu não sabia que homens eram tão encanados com o tamanho de pênis. Mas a quantidade de e-mail, de comentário que eu recebo sobre pênis, gente, é uma bobagem ficar encanado com isso. O mais importante é você se esforçar em fazer a tua mulher feliz, sabe? Entender o que ela gosta, o que ela precisa na cama e desencanar, porque esse medo é um medo que é da cabeça do homem, porque a mulher não liga tanto pra isso. Se a mulher estiver satisfeita, e existem diversas formas para satisfazer uma mulher, inclusive que não envolve pênis, viu? Ela não vai ligar pra isso, sabe? É claro que tô falando por todas as mulheres, não. Pode ser que uma ou outra ligue, mas na maioria dos casos, a mulher, ela quer o quê? Ela quer ser amada, quer ser respeitada, quer ser ouvida, quer ser entendida, quer ser compreendida por esse homem. Então, assim, são medos que não têm muito fundamento, mas são reais. A maior parte dos homens tem medo da crítica em relação ao membro dele, né? É uma coisa muito forte para os homens. A gente passa muito tempo pensando no que o outro acha da gente, pensando em agradar o outro, mas a gente também tem que parar de ter esse medo da crítica, medo do que o outro vai pensar da gente, porque senão a gente não faz nada, a gente não realiza nada. É claro que a gente tem que sempre respeitar as pessoas, né? E dependendo de quem fala, ouvir. Por exemplo, se é algo vindo da minha mãe e do meu pai, eu paro pra ouvir, sabe? Poxa, são pessoas que me querem bem, que me amam. Mas existem pessoas que só querem criticar mesmo, sabe? Só por criticar e não traz nada construtivo. E se você não viver sua vida de acordo com seus princípios e valores, de acordo com aquilo que você acha que é bacana,
Porque no final do dia é só você e você, entendeu? É só você, seus pensamentos, sua consciência. Aí você chega no final da vida e vê que viveu uma vida de mentira, que não viveu aquilo que você gostaria de viver de fato. Viveu sempre baseado no que o outro achava melhor pra você. Então não tenha medo das críticas, né? A crítica, se ela é construtiva, ela tem que ser bem aceita. Ela vem para nos melhorar e nos aperfeiçoar. Mas crítica por crítica, só pra te derrubar, só pra falar você ditar o que você tem que fazer na sua vida, né? Ou falar você é assim, você é assado. Ignore, sabe? Siga a sua vida de acordo com aquilo que você acha que é o melhor pra você. Porque viver de uma forma responsável é isso, é arcar com as consequências dos nossos atos. E no final das contas, o que importa é dormir em paz, sabendo que você fez o bem para as pessoas e que tomou as decisões de acordo com aquilo que você achava correto. E pode ser que você se engane, mas pelo menos o erro vai ser cometido por você, sabe? E você vai ter a oportunidade de aprender com seus erros. A vida é assim, sempre evoluindo, sempre crescendo. E estando rodeado de pessoas que te amam de verdade, você vai ter um aprendizado maior com essas pessoas. E é isso, gente. Você de casa, o que você achou desse vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!